Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Bem, Dr. Alírio, como vocês já viram ali na entrada, ele é autor de 14 obras, está vindo agora da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, onde foi lançar algumas obras também lá. E ele é espírita há 26 anos, militante na Federação Espírita do Mato Grosso, e segundo o companheiro nosso, César Perry, que hoje está na Federação Espírita Brasileira, ele nos coloca da seriedade do movimento espírita do Mato Grosso, onde o Dr. Alírio é um dos coordenadores. Ele coordenou durante muito tempo o departamento doutrinário, o departamento de assuntos da família, porque ele, além de ser esse homem estudioso que é, ele também tem uma formação acadêmica muito eclética. Ele é médico, psiquiatra, ele é biólogo, com ênfase em ecologia. Ele também é psicoterapeuta transpessoal e ele também tem um trabalho bastante consistente em terapias regressivas. E além de todo esse trabalho, ele é autor de livros, estudioso da doutrina. Então é essa pessoa assim, tão serena, que faz tanto bem a presença dele quanto a leitura das suas obras, que nós queremos comungar com vocês. E dizer também que no final, depois que ele encerrar a palestra, ele vai responder algumas questões. Vocês receberam papel, e aí vai ficar a Edna de um lado, a Lula do outro. Quem quiser perguntar, formule sua pergunta por escrito e entregue a elas, que ele, na medida do possível, vai responder. Tá bem? Então, com vocês, esse nosso companheiro querido, que veio de tão longe para celebrar conosco o aniversário da nossa casa. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós faremos algumas reflexões sobre o tema que está na tela, cura espiritual da ansiedade, do medo, das fobias e do pânico. Nós só vamos fazer um merchandising do nosso projeto Espiritizar. Como nos disse a Kátia, nossa federativa tem um compromisso maior de nós aproximarmos cada vez mais o movimento espírita da doutrina espírita. Nos últimos tempos, o nosso movimento espírita tem se afastado de uma forma muito assustadora da própria doutrina, que é um monumento que Allan Kardec nos deixou, e tem se afastado das bases kardecianas. O nosso projeto Espiritizar, baseado na trilogia de Joana de Ângeles, Qualificar e Humanizar para Espiritizar. E o site que temos à disposição, www.espiritizar.org. Ali os senhores encontrarão palestras, várias questões com o objetivo desse trabalho maior que a mentora nos orienta. Primeiramente, vamos colocar alguns conceitos sobre ansiedade.
ansiedade. Opa, apertei algum lugar errado. A seta laser é 1. A laser é aqui embaixo. Obrigado. A ansiedade é uma sensação de que algo desagradável está para acontecer. A pessoa ansiosa, ela acredita que a qualquer momento alguma coisa ruim vai ocorrer na sua vida. Os sintomas mais comuns da ansiedade são tensão, nervosismo, um frio no estômago, desarranjos intestinais e urinários, taquicardia, tremores, sudorese abundante, boca seca, insônia, pesadelos, insegurança, preocupação, pessimismo. São os sintomas mais comuns da depressão. Da ansiedade. A ansiedade, todas as vezes que a pessoa fica ansiosa, há uma secreção intensa de adrenalina na circulação sanguínea, e esses sintomas têm muito a ver com esse excesso de adrenalina circulante. Então a pessoa tem uma série de sintomas que são chamados de sintomas vagais, originários do próprio nervo vago, que originam tudo isso. Associado a isso, nós temos no nosso corpo fluídico os chamados chakras, que são centros de forças que nós temos no nosso corpo fluídico, e esse frio no estômago, às vezes um peso aqui na região do coração, uma sensação de constrição na garganta também acontece. São manifestações energéticas que acontecem no corpo fluídico do espírito, nos chamados chakras. O medo, ele é caracterizado por um temor proporcionado e compreensível. Tem causas muito objetivas quando analisado racionalmente. Por exemplo, o medo de violência nas grandes cidades. O medo da violência hoje é uma coisa muito comum. Agora, existe a diferença entre o medo normal e o medo patológico. O medo normal é o medo de alguma coisa colocar em risco a vida da pessoa. E o medo patológico já é aquele medo que faz com que a pessoa entre num processo de se afastar do mundo. Por exemplo, uma pessoa que começa a não querer sair de casa com medo da violência, já passa a ser patológico. A fobia tem como característica um temor desproporcionado e irracional, cujas causas quase sempre são espirituais e profundas, como traumas vividos em etapas da vida atual, como gestação, primeira infância ou em vidas anteriores. A grande diferença entre a fobia e o medo é exatamente o fato do medo ser um processo que tem uma causa bem lógica. Já a fobia não. Ela é profundamente irracional. Por exemplo, certa vez nós atendemos um senhor que tinha uma fobia de lugar fechado. E essa fobia de lugar fechado era tamanha que, por exemplo, num edifício, ele subia 20 andares de escada, mas não entrava no elevador de maneira alguma. Normalmente a fobia, ela tem como origem traumas vividos na gestação, durante o nascimento também, que envolve a gestação, na primeira infância e em vidas anteriores, que muitas vezes reforçam situações vividas na vida atual. No caso desse companheiro, foi muito interessante
o quadro dele, dessa fobia, era uma fobia muito intensa, a ponto dele se sentir muito ansioso, por exemplo, quando entrava no consultório e se fechava a porta do consultório, ele se sentia extremamente ansioso, não saía correndo, porque estava ali exatamente para trabalhar a questão da fobia do lugar fechado. E depois de todo um trabalho preliminar que foi feito com esse companheiro, preparando para a terapia regressiva, porque a terapia regressiva não é uma terapia para tirar com a mão os problemas, como muita gente acredita, uma terapia mágica que a gente vai lá, regride e todos os problemas são resolvidos. Na verdade, é uma técnica muito eficaz, principalmente para as fobias, mas cujo objetivo é fazer com que a pessoa mergulhe nas causas dos problemas, de modo a se libertar dessas causas e trabalhar os efeitos produzidos pelas causas. E esse companheiro, depois de um trabalho preliminar, nós o levamos para a terapia regressiva. Uma coisa curiosa nesse caso, que era que esse companheiro é um evangélico. O evangélico que não aceita em hipótese nenhuma a reencarnação. No caso dele era, mas para se livrar daquele incômodo, da fobia que ele tinha, ele se submeteu, e nós achamos interessante a forma como ele depois utilizou para renegar a reencarnação, mas mesmo assim o processo terapêutico aconteceu. Ele, na primeira regressão dele, ele voltou numa situação vivida aos 19 anos na Marinha, onde ele se alistou, e foi colocado, eles colocaram vários soldados num lugar fechado, e eles estavam a ponto de sufocar, já no desespero, quando abriram o alçapão lá, eles conseguiram sair. Foi a primeira situação traumática vivida na vida atual. Depois ele voltou numa situação vivida durante a gestação e o nascimento, e logo após o nascimento. Na gestação, a gestação foi relativamente bem, ele foi uma criança amada por sua mãe e recebeu o carinho, todo o conforto durante toda a gestação. Durante o parto, foi um parto um pouco demorado, e ele sentiu todo aquele aprisionamento do parto, mas depois que nasceu ele sentiu uma felicidade muito grande, uma sensação de liberdade muito intensa e uma felicidade muito grande, porque foi uma criança desejada e amada durante a gestação, e a alegria que ele gerou para os pais foi muito grande. Mas na época, não sei se ainda existe essa tradição, mas na época que ele nasceu, há mais ou menos 60 anos atrás, costumava-se enfaixar as crianças do umbigo para baixo, como se fosse uma mumiazinha. Segundo os antigos, depois pesquisando isso, era para que não desse hérnia umbilical. Na verdade, uma ignorância dos processos de formação da hérnia, que não é dessa forma. Então enfaixava-se a criança, ele nasceu, teve um trauma na hora do parto, mas nasceu, se sentiu muito feliz, mas na hora que o enfaixaram e transformaram ele numa mumiazinha, que ele ficou durante 7 dias com aquela faixa, o desespero, a angústia de não poder se mexer foi muito grande. Tem muita gente que acha que a criança pequena, que o recém-nascido, que o feto em formação, ele é um bobinho, ele não entende nada, ele não sabe de nada que está acontecendo. Na verdade, no nível subconsciente, muitos traumas acontecem exatamente na vida intrauterina, durante o nascimento, nos primeiros dias de nascido e na primeira infância, que vai de 0 a 7 anos. Muitos traumas, muitas dificuldades,
acontece nessa situação. Bom, isso foi uma sessão, nós trabalhamos as questões de vida atual, que é feito a catarse, liberação do conteúdo emocional, e numa outra sessão terapêutica, pedindo para que ele voltasse à causa mais profunda que tinha acontecido para gerar o problema. Ele foi para uma vida anterior em que ele foi enterrado vivo. Então, a situação traumática foi muito intensa quando ele acorda dentro do caixão e se vê enterrado vivo, com aquele desespero. Ele chegava de dar pulos de mais ou menos 5 centímetros no divã, tal desespero que ele sentia só de reviver a situação. Imaginemos como ela foi, porque o método regressivo, a pessoa não chega a reviver nem 10% do que aconteceu. E todo o processo de catarse, liberação do conteúdo emocional, depois a ressignificação que se faz, ele se libertou completamente da fobia. Na verdade, as situações de vida atual, principalmente aquela que aconteceu logo após o seu nascimento, do enfaixamento, ele se sentiu como se estivesse dentro do próprio caixão. Então despertou nele as situações de vida atual, desperta situações traumáticas vividas no passado, que o espírito está sendo convidado a se libertar. No caso desse senhor, ele fato dele ser muito evangélico e não admitir a reencarnação, ele falava que era um filme que ele tinha assistido, e o filme, essa impressão fez com que ele voltasse na situação do passado. Como terapeuticamente, não importa se a pessoa acredita ou não acredita, o importante é ela liberar o conteúdo emocional, mas nós colocamos um ponto de interrogação na mente dele, colocando: será que simplesmente de assistir um filme você sentiria tudo aquilo que você sentiu quando experimentou a sensação de ter sido enterrado vivo? Ele não, depois liberamos ele do processo terapêutico, ele não voltou para responder a pergunta, mas com certeza ele deve já estar refletindo sobre a questão da reencarnação, porque não é possível, vendo filmes, a pessoa adquirir um sentimento, uma sensação tão profunda como essa de alguém ser enterrado vivo. Então nós temos aqui alguns tipos de fobias. Tem fobias de animais, de altura, de lugar fechado, de lugares públicos, social, etc. São muito intensas. Quando nós fizemos um curso de regressão de memória, nós lembramos que uma das colegas tinha um medo enorme de gatos, a ponto de aqueles gatinhos bonitinhos de folhinha de calendário, que as pessoas põem, a fotografia de vários gatinhos, ela morria de medo daquilo, como se fosse como se ela tivesse visto um fantasma quando ela via os gatinhos. E no caso dessa colega, numa vida experimentada na África, ela entrou numa caverna para se abrigar de uma tempestade, só que na caverna tinha um covil de leões que a devoraram viva, e ela experimentou toda a sensação de ser devorada viva. Normalmente, então, as fobias, elas são irracionais dentro de uma lógica chamada de racional, mas não são irracionais dentro da lógica emocional. É que a psicologia ainda é muito materialista e não admite que uma fobia, por exemplo, de um gato numa folhinha, numa fotografia de um gato, possa ser de uma vida anterior, de um caso da pessoa ser morta por um felino, como foi esse caso. O leão, claro que o gatinho não é a mesma coisa que o leão, só que como é da mesma família, lembra o leão no passado, e a pessoa tem aquele medo, na verdade, irracional, dentro de uma visão materialista, mas plenamente racional dentro de uma visão
espiritualista e principalmente espírita. O pânico já é uma doença, já é um processo mais profundo. Então nós temos gradações de um processo dos chamados transtornos de ansiedade. Ansiedade, medo, fobias, pânico. Os sintomas do pânico já são a falta de ar ou sensações de sufocamento, palpitações ou taquicardia, dor, aperto, desconforto no peito, sudorese, sensação de desmaio, vertigem, tonturas, sentimentos instáveis, náusea ou desconforto abdominal, ondas de calor ou calafrios, tremores, fraqueza, medo de morrer, medo de enlouquecer ou de perder o controle. Percebamos que nós temos vários sintomas semelhantes à da ansiedade, dos medos e da fobia. Mas só no pânico nós temos esses 3 sintomas aqui: medo de morrer, medo de enlouquecer e de perder o controle. O pânico já é um aprofundamento dos processos fóbicos, o aprofundamento do medo e da própria ansiedade. Já é um quadro muito mais grave. E normalmente o pânico ele diz respeito principalmente a questões espirituais, diferente da fobia, que é um espiritual da própria pessoa, são experiências vividas no passado espiritual da pessoa. No pânico, ela está muito mais ligada aos processos obsessivos. Normalmente a pessoa que tem pânico, elas são, durante a noite, hipnotizadas por espíritos menos felizes, espíritos vingadores, técnicos no processo obsessivo. Esses espíritos, eles projetam na mente da pessoa situações que ela já vivenciou em algum momento do seu passado espiritual e vai induzindo a pessoa, por exemplo, a um medo da morte, um medo de enlouquecer, sensações desse tipo. E aí uma das características mais marcantes do pânico é acontecer de repente. A pessoa estava bem até aquele momento, de repente acontece algo e a pessoa entra em pânico e se desespera, e ela passa a associar aquela situação vivida com o processo do pânico e esse medo de morrer, de enlouquecer, de perder o controle. Já atendemos certa vez um senhor que, quando estava passando por uma ponte, teve a primeira sensação de pânico. Ele entrou em pânico, um desespero enorme, uma sensação de morte iminente, e passou a ter medo de passar naquela ponte. Então o pânico acaba produzindo um medo intenso ou até uma fobia em relação ao fator desencadeante. Mas normalmente o pânico ele tem a ver mais com fenômenos obsessivos do que a questões espirituais da própria pessoa. Todos os transtornos de ansiedade têm como origem, a origem comum de todos eles é a insegurança. A insegurança diz respeito ao nosso primeiro chakra, que é o chakra que nos dá o senso de realidade essencial, que nos dá uma sensação de pertencimento, de estar em harmonia com o universo. Quando temos dificuldades desse nível, a pessoa vai ter uma insegurança, que vai variar de grau de acordo com as dificuldades que ela traz em si mesma. E aí nós vamos lembrar de Jesus em João capítulo 10, versículo 1, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós estamos vivendo um momento muito sui generis na humanidade como um todo. Ao mesmo tempo que as religiões nunca estiveram tão em voga, os templos nunca estiveram tão superlotados como estão nos nossos dias. E apesar disso, paradoxalmente,
nós temos uma ausência de fé muito intensa. Uma fé dessa que Jesus nos orienta a ter. Uma fé refletida, uma fé raciocinada, em que o nosso coração não se turba, porque nós cremos em Deus e nós cremos nele, que é um instrumento, que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Os templos religiosos estão lotados, mas as pessoas estão querendo que os seus problemas sejam resolvidos pelos outros, de fora para dentro. Se nós formos em qualquer igreja evangélica, católica, ou mesmo nos centros espíritas, nós vamos vê-los lotados. Só que a maioria das pessoas tem uma crença muito vaga, mas uma crença de que o outro vai resolver o problema dela. No nosso movimento espírita, nós acreditamos que vai ter um médium poderoso, que vai receber um guia poderoso, que vai nos dar um passe poderoso, e que esse passe poderoso vão nos libertar do problema. É uma crença cega, mesmo dentro do movimento espírita, que é a doutrina da fé raciocinada por excelência. Nas demais igrejas cristãs, isso chega a um nível absurdo. Recentemente, vendo no programa Fantástico, uma pessoa que numa dessas igrejas evangélicas falseadas, que temos hoje em dia muitas, a pessoa perdeu tudo que tinha, acreditando numa falácia, numa mentira. A única coisa que ela sobrou foi um diploma de dizimista assinado por Jesus Cristo. As pessoas chegam no desplante de colocar a assinatura de Jesus Cristo e entregam para a pessoa depois de usurpar tudo que a pessoa tinha para curar de uma esquizofrenia e de um processo depressivo. A pessoa quer porque quer, de fora para dentro, resolveu os problemas dela. E encontra sempre espertalhões, que se colocam como espertalhões, que prometem a cura. E no caso dessas igrejas falsas, e até de algumas que são mais verdadeiras, mas que também prometem essas curas para as pessoas, há todo um processo de insegurança que não é resolvido, porque a pessoa acaba acreditando numa falácia, numa mentira. O processo de transformação de todos os transtornos de ansiedade se dá dentro da criatura, quando ela transmuta a insegurança em segurança, quando ela faz esforços de acreditar porque ela refletiu e ela chegou à conclusão que é assim. Ela confia em Deus porque ela refletiu e ela percebe realmente que Deus é amor, que Deus Ele cuida dos pássaros, cuida dos lírios do campo, como Jesus, de uma forma extremamente poética, no Sermão da Montanha, nos coloca. E se esse Criador cuida dos pássaros dos céus, dos lírios do campo, com certeza cuida de nós também. Essa é a fé refletida que Jesus nos ensina e que Allan Kardec, de uma forma magistral, em suas obras básicas, ele também nos orienta como chegar a essa fé, a essa confiança, para superar o problema principal, que é a insegurança. Outra fala de Jesus em Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu fardo. Esse é um outro grande problema dos transtornos de ansiedade, principalmente da ansiedade generalizada que nós vimos inicialmente. A pessoa quer controlar o incontrolável. Ela quer controlar o futuro. O amanhã é o futuro. Então ela quer controlar o futuro. Como o futuro não é possível de ser vivido, ela entra no processo de inquietude, de perturbação,
porque está tentando controlar o incontrolável. Uma da outra questão muito importante, muito comum na nossa cultura, é controlar os outros. As pessoas querem controlar os outros, querem controlar familiares, filhos, amigos, funcionários, e quando ela tenta fazer isso, ela também entra no processo de inquietude. Então nós sempre colocamos que para que a pessoa possa se libertar de todos os transtornos de ansiedade, é fundamental que ela centre no aqui e agora e em si mesma. Se ela centra no aqui e agora e em si mesma, ela centra naquilo que ela tem controle real sobre as suas escolhas aqui e agora. Não é nem no passado, que já passou e não volta mais, nem no futuro, que é o vir a ser, mas é no aqui e agora. A única coisa positiva que nós podemos fazer com o passado é aprender com ele. E para o futuro é planejar o futuro e realizar as ações aqui e agora. Por isso Jesus disse que basta cada dia o seu fardo. O fardo a ser carregado, que é, como ele mesmo disse em outro versículo, é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. O jugo só poderá ser suave, o fardo só poderá ser leve quando nós centramos no sentimento de aprendiz e no aqui e agora. Falei, funcionou. Obsidiado. Vamos fazer isso. No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles aborda a questão da ansiedade. E ela diz: baseado naquela fala de Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus deve ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Então, se nós queremos ser felizes, saudáveis, serenos, tranquilos, é fundamental que nós desenvolvamos a confiança em Deus e a confiança em Jesus, que é o nosso modelo e guia. E ela continua dizendo: nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. Esse aqui é bem mais sofisticado que o meu, então estou apertando coisa que não é para apertar. E ela conclui a mensagem dizendo: se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Então, quando Jesus fala, cada dia basta o seu fardo, ele está dizendo muito claro que existe um fardo a ser carregado. Em Mateus, no capítulo 15, versículos 28 a 30, de uma forma magistral, não vou falar resumidamente, mas nas nossas obras e nos DVDs nós falamos sobre isso, esses versículos que são muito profundos. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e o meu fardo é leve. Vejamos que Jesus não chama qualquer pessoa para ir até Ele. Ele chama os aflitos, os que estão cansados.
E com certeza a ansiedade, assim como a sua irmã gêmea, que é a depressão, que é uma das doenças mais prevalentes hoje em dia, maior incidência, e a ansiedade também, junto com a depressão, são causas muito grandes de aflições, de cansaço, de perturbações. Então Jesus chama para ir até Ele. Por que as igrejas estão tão lotadas como nós falamos? Porque no fundo as pessoas acreditam em Jesus. Só que o que elas pensam? Que só o fato de ir numa igreja ou assumir a postura de uma religião, ou vir ao centro espírita para tomar passes, tudo vai ser resolvido. Vejamos que Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quando nós vamos ao encontro do Mestre, nós vamos encontrar um alívio, desde que esse encontro seja com base na confiança de que Ele vai nos auxiliar a aliviar. Não é Ele que vai fazer todo o trabalho. Nós vamos fazer a nossa parte e vamos receber alívio. A nossa parte é a confiança. Quando Ele diz, com todas as vezes que Ele ajudava alguém a se curar, Ele perguntava: tu crês que te posso curar? E a pessoa, quando respondia que sim, Ele emprestava o magnetismo e as pessoas se curavam. E Ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Ele nem usava o verbo curar, porque o verbo curar, ele pressupõe uma transitoriedade. Já o verbo salvar é uma transformação interior. E a transformação se dá a partir do crer, a partir da confiança. Então, quando Ele chama vinde a mim, Ele está nos chamando para um alívio, desde que nós confiemos que possamos receber esse alívio. Agora, não basta o alívio. O grande problema da maioria das criaturas é que elas até acreditam que podem ser aliviadas, mas elas ficam só no alívio. Logo em seguida, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Percebamos que nesse versículo ele faz dois convites: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é o jugo do amor, é o jugo que faz com que nós assumamos na nossa vida uma diretriz amorosa, porque jugo significa diretriz, direcionamento. Esse direcionamento amoroso nos abre o campo mental para nos tornarmos aprendizes dele. Quando ele faz um novo convite: aprendei comigo. Jesus é o mestre maior das nossas vidas. Ele é o modelo e guia para toda a humanidade. Nós somos convidados a sermos aprendizes dele. Para que serve o aprendizado? Para que nós encontremos o descanso para a alma. Então, a serenidade que Joana de Ângeles coloca aqui é o próprio descanso para a alma. Quando nós, primeiro, confiamos que Jesus vai nos aliviar. E o alívio é para quê? Para que nós assumamos a diretriz do amor e depois passemos a aprender com Ele. Ele é o mestre maior e nós somos convidados a sermos aprendizes, para que gradativamente nós encontremos a serenidade, o descanso para a alma que Ele fala, porque senão nós vamos ficar apenas no alívio. É o que acontece com a maioria das pessoas. Elas se enchem de ansiedade, de angústia, de perturbações, e aí vão em busca do alívio. Recebem o alívio num centro espírita ou fora dele, porque não é só no espiritismo que a gente recebe o alívio, e voltam para se sobrecarregar novamente. Voltam para se aliviar. E tem gente que fica a vida inteira se sobrecarregando e se aliviando, se sobrecarregando e se aliviando. Só que Jesus nos convida a encontrar o descanso para a alma. E o descanso só vai acontecer quando nós assumimos
o compromisso de ser um aprendiz da vida. Esse aprendiz que vai aprender com um mestre maior, com um mestre de amor, de mansidão e de humildade que Jesus é. Ele é o mestre e nós somos aprendizes que vamos fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade, não apenas com o cérebro, mas com o coração, para que nós possamos pensar e sentir sobre isso. E aí vai acontecendo o que Joana de Anjos disse: a serenidade assume o controle em qualquer circunstância, porque o fato de crer em Jesus não vai nos libertar das nossas dificuldades, dos problemas karmáticos que nós trazemos do passado, de fobias que nós desenvolvemos ao longo do tempo, mas vai nos auxiliar a nós mesmos resolvermos isso tudo, tornando o jugo suave, o fardo leve. O fardo a ser carregado são exatamente as atribulações da vida. Não é possível no planeta de expiações e provas nós vivermos a vida inteira sem carregar um fardo, e às vezes fardo relativamente pesado, mas com Jesus no coração, crendo em Deus verdadeiramente, confiando, qualquer fardo pesado vai se tornando cada vez mais leve. O jugo vai ficando cada vez mais suave e o fardo cada vez mais leve. Então, vamos refletir esse esquema que se fala sobre o funcionamento da mente do ser humano, o chamado trinômio espírito, mente e corpo. Nós estamos vendo aqui um esquema onde existe a palavra território, aqui várias setas e aqui uma pessoa de forma estilizada. O que vai acontecer em qualquer território que nós tivermos? Território é todo o ambiente onde nós nos encontramos. Aqui, por exemplo, nós estamos nesse salão do Centro Espírita. Daqui a pouco nós estaremos no trânsito. Depois estaremos na nossa casa ou em outro lugar. Em todos os territórios nós vamos receber estímulos que podem ser positivos, negativos e neutros. Esses estímulos produzem, através dos nossos pensamentos, eles vão ser filtrados. E os pensamentos, como eles se formam na nossa mente? Eles são formados por esquemas cognitivos. Surgem de experiências passadas que geram uma cognição, um aprendizado. Após a fixação mental, que é feita através de padrões verbais e de imagens, vai dar origem a uma crença. A crença gera um sistema de crenças, que é o conjunto de esquemas cognitivos. Voltando àquele exemplo que nós demos quando falamos da fobia. Aquele senhor que tinha uma fobia de lugar fechado, a ponto de subir 20 andares de um prédio e não entrar em elevador de forma nenhuma, o que ele teve? Várias cognições, vários aprendizados que reforçaram um aprendizado maior, que foi a experiência de vida passada. São situações negativas vividas no território. No caso, a experiência vivida aos 20 anos, depois a experiência do nascimento, dos primeiros momentos do nascimento, após o seu nascimento e durante o próprio nascimento. São cognições que ficam fixadas na mente da pessoa, de uma forma que as neurociências ainda não conseguem explicar totalmente. E a experiência de vida passada, porque, na verdade, essas cognições, elas são do espírito. Esses conhecimentos são adquiridos pelo espírito e são armazenados de uma forma que ainda não é bem explicada nos neurônios cerebrais e nos neurônios do próprio perispírito, do cérebro perispiritual, vai gerando todos esses padrões aqui, que vão produzir aquilo que nós chamamos de mapa interno. O mapa é a forma de ver tudo que nos rodeia, pessoas, ambiente, energia, etc. Então, o mapa do território. No caso, o território para ele
era hostil todas as vezes que ele se via num lugar fechado, que ele não tinha controle. O elevador, a pessoa não tem controle algum. Na sala do terapeuta, quem abre ou fecha a porta é o próprio terapeuta. Mas se precisasse, ele podia sair correndo, desesperado, se sentisse a fobia. Mas mesmo assim, ele ficava numa ansiedade muito grande no nosso consultório. Então, ele tem um mapa interno do território hostil. Aquela moça que tinha um problema de medo até de gato de calendário, o que acontecia? O mapa dela, para ela, não era um gatinho que ela estava olhando, era um leão feroz a ponto de devorá-la. Então percebamos que o mapa nem sempre corresponde ao território, vai depender do nosso sistema de crenças. O sistema de crença pode ser positivo, negativo ou negativo, dependendo das experiências que nós tivemos. Uma pessoa que teve muitas experiências negativas, ela vai se fechando, ela vai criando um mapa interno totalmente distanciado do território. Então a pessoa vê o território, vê a vida como se fosse muito hostil a ela, e ela vai passar a ter emoções, porque todo pensamento ele evoca sentimentos, ele acaba evocando e gerando um sentimento. Então, se o sistema de crenças que existe aqui é negativo, vai produzir sentimentos negativos. Então, no caso que nós falamos, ansiedade, medo, fobias vão acontecer exatamente por causa das experiências vividas dos diferentes territórios que vão formando o nosso mapa interno. Os sentimentos produzem o estado emocional. Muita gente não sabe diferenciar. Qual é a diferença entre sentimento e emoção? Sentimento é apenas uma nomenclatura que a gente dá a um termo, a um sentimento. Por exemplo, amor é uma palavra, um substantivo abstrato, inclusive em português a gente chama de substantivo abstrato. Ódio também é substantivo abstrato. Agora, quando nós sentimos amor ou ódio, nós vamos ter uma emoção. A emoção é o conjunto de sentimentos mais sensações viscerais. Por que a pessoa tem um frio no estômago quando fica ansiosa? Ela tem tremores, tem um frio no estômago, chega até às vezes até balançar as pernas. Tem gente que chega a ter diarreia homéricas quando tem crise de ansiedade, de medo, de pânico, porque são os sentimentos de ansiedade, de insegurança, medo, ansiedade, que vai mais as sensações viscerais que vão produzir o estado emocional. Como nós falamos no eixo dos 7 chakras do nosso corpo fluídico, todo aquele processo vai se manifestar. Então a insegurança vai se manifestar principalmente no primeiro chakra, que é responsável pelo reto, pelo final do intestino grosso, pode produzir diarreias, pode produzir a chamada urgência urinária. A pessoa vai ao banheiro para urinar, urina só um pouquinho, daqui a pouco ela está com vontade de novo e ela fica tendo esses sintomas, porque tudo isso é o corpo recebendo os impactos do espírito. O pensamento é um atributo do espírito, o sentimento também, que vão gerar emoções no corpo fluídico do espírito e a todo o estado fisiológico que vai produzir saúde ou doença. Por que as pessoas ansiosas, depressivas, elas também trazem doenças no corpo físico, além da mente? Porque o corpo físico recebe todos os impactos mentais do espírito, que é transmitido ao corpo fluídico, que vai transmitir ao corpo. Além do estado fisiológico, o estado emocional gera um comportamento. Então, o comportamento arredio da pessoa fóbica vem exatamente daí. De todo esse processo, a pessoa fóbica, a pessoa medrosa, ela vai se fechando frente à vida, tendo um comportamento negativo em si mesmo.
o comportamento vai gerar atitudes, e tanto esse eixo aqui quanto esse aqui vão produzir resultados. Então, por exemplo, a pessoa que tem depressão, ela tem fibromialgia. As pessoas ansiosas também podem ter, que são aquelas dores no corpo todo dela. Ela tem dores na musculatura do corpo, e isso são os resultados que ela obtém com esse processo todo. O que vai acontecer com os resultados? Cada vez que ela tem um resultado negativo, reforça o sistema de crenças, todo o processo, criando um círculo vicioso. Por exemplo, a pessoa fóbica, e ela vai e, entre aspas, enfrenta o objeto da fobia dela, e ela tem um desespero, uma angústia muito grande. Aí reforça para ela, tá vendo? Eu não posso entrar dentro do elevador de jeito nenhum, porque eu vou morrer sufocado lá dentro. Falta o ar, parece que acaba tudo, e a pessoa, cada experiência negativa que ela tem, reforça todo o processo. Quando, no processo terapêutico, no processo de autoconhecimento, de autotransformação, a pessoa vai modificando os seus pensamentos, os sentimentos vão se tornando cada vez mais equilibrados, os resultados vão se tornando também equilibrados, e aí ela rompe com esse círculo vicioso, criando aquilo que a gente chama de círculo virtuoso. Cada situação positiva vivida, sentida e comportada produz resultados positivos que vão criar também um sistema de crenças positivado e cada vez melhor. É isso que, quando Jesus recomenda, crede em Deus, crede também em mim, é para que nós modifiquemos esse círculo vicioso, buscando o desenvolvimento das virtudes, e possamos transformar o círculo vicioso num círculo virtuoso. Então, para resumir a nossa fala, todas as vezes que nós lidarmos com aquilo que nós chamamos de pós-ocupação é um processo que gera muita ansiedade. Na pós-ocupação, a pessoa está focada no passado. E esse foco no passado é um foco negativo. A pessoa diz assim: eu não podia ter errado, eu não devia ter feito tal coisa, eu deveria ter agido de uma forma diferente. Ela fica se lamentando frente ao passado. Todas as vezes que nós lamentamos o passado, o resultado é que a pessoa remoe o erro incessantemente, ela entra no processo de autocobrança, de autojulgamento, autocondenação e autopunição, e o resultado são os sentimentos de culpa, de ansiedade, de angústia, de pessimismo. Podemos viver assim? Podemos. O apóstolo Paulo diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos viver dessa forma, pós-ocupados. Podemos também nos focar na chamada preocupação, viver preocupados, pré-ocupados, nos ocuparmos antes do tempo. É a pessoa que vive focada no futuro. Como é viver focada no futuro? A pessoa focada no futuro, ela está sempre repetindo esse sistema de crenças aqui. Eu teria que manter tudo sob controle. E se der errado? E se acontecer um problema de novo? Normalmente a pessoa preocupada, ela tem um foco no passado e um foco no futuro, de uma forma pessimista. Ela acredita de uma forma que a gente chama de causa e efeito simplista, que se algo aconteceu no passado, necessariamente vai acontecer no futuro. Ela não reflete que, se aconteceu no passado e ela aprendeu com o erro, por que vai repetir? Mas como ela fica pós-ocupada e preocupada, o que vai acontecer? Ela fica sempre com o pé no passado e no futuro, não vive o tempo presente. Toda pessoa ansiosa, ela não vive o momento presente. Uma pessoa ansiosa, ela está aqui nesse seminário, ela já está pensando no que vai fazer quando chegar em casa.
Quando chega em casa, na hora de dormir, ela já está pensando no que vai fazer amanhã. E nunca vive o tempo presente, o aqui e agora, inteiramente. Quando ela tem esse movimento de ficar controlando o incontrolável, o resultado é ansiedade e medo do futuro. Não existe outra alternativa. Tentou controlar o incontrolável, a ansiedade vem. Isso também vai produzir pessimismo, insegurança, angústia, medo, ansiedade. Então a pessoa vive num processo pessimista. Uma hora está remoendo os erros praticados, outra hora está preocupada em repetir tudo isso de novo no futuro. E ela fica pós-ocupada, preocupada. Então, aqui cria-se um círculo vicioso que nós vimos de uma forma diferente no esquema anterior. Pós-ocupação, preocupação. O equilíbrio é exatamente o processo de ocupação. Ocupação é o tempo presente, o aqui e agora. O que acontece aqui e agora. Isso nós temos domínio. O passado não temos domínio e o futuro nós não temos domínio. O passado porque já passou. Então se já passou, não há como retornar. E o futuro que eu vir a ser, só Deus que tem domínio do futuro e do passado, porque para Deus não existe passado nem futuro. Para Deus o tempo é um eterno presente, mas para todas as criaturas existe o passado, o presente e o futuro. Quando nós nos ocupamos, o que vai acontecer? Ocupação é centrar no momento presente. O que posso fazer agora para resolver este problema, por exemplo? Eu estou com um problema, uma dificuldade. O que eu posso fazer agora? Por quê? Se o problema é de amanhã e eu não puder fazer nada, eu só vou me equilibrar quando chegar amanhã e aquele amanhã for agora. Se eu posso fazer alguma coisa, eu passo a realizar as ações aqui e agora. Outra pergunta: o que posso fazer para aprender com esse erro? Em relação ao passado, a única coisa positiva, como nós já dissemos, que nós podemos fazer com o passado é aprender com ele. Porque todo ser humano é convidado a desenvolver dois tipos de conquistas: as chamadas conquistas aprendizado e as conquistas êxito. Nós evoluímos dessa forma. Nós fomos criados simples e ignorantes. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes e nós temos um compromisso conosco mesmo de evoluir até a plenitude, até a felicidade, que Deus nos dotou dessa condição. E nós vamos evoluir com os nossos acertos e com os nossos erros. Se nós só acertássemos, seríamos espíritos puros. O espírito puro só acerta. Mas o espírito que está em evolução ainda traz muita ignorância dentro de si. E essa ignorância vai ser superada a partir das conquistas aprendizado e das conquistas êxito. Conquista êxito é quando nós acertamos. E acerto é todo ato de amor diante da vida, a si mesmo, ao próximo e à própria vida. E erro é todo ato de desamor, seja por si mesmo, seja pelo nosso próximo, seja pela vida. Então, quando nós erramos, nós somos convidados, como aprendizes da vida, a sempre perguntar: o que eu posso fazer para aprender com esse erro? Se eu realizar uma ação de aprendizado, o que está acontecendo? Eu estou evoluindo apesar dos meus erros, e estou crescendo com eles também. Em relação ao futuro, a única coisa que nós podemos realizar é o planejamento em relação ao futuro. Quando nós nos perguntamos qual é a melhor forma de atuar nessa atividade futura, o que posso fazer agora? Então a pessoa faz o planejamento e depois do planejamento ela concentra no aqui e agora. Então ela encontra um descanso para a alma, que Jesus diz. Ela
desenvolve gradualmente a serenidade, porque ela estará sempre centrada naquilo que ela pode e não naquilo que ela não pode. Nós não podemos voltar ao passado, nem podemos nos adiantar ao futuro. Nós podemos sempre viver o tempo presente. O resultado disso é uma atitude responsável, serena e flexível. Há uma utilização da energia para superar os obstáculos quando eles surgem. Ela aprende com o passado e planeja o futuro. E se aprende com o passado, com certeza o futuro será melhor. Ela não precisa se preocupar. Ela se ocupando, vai aprendendo e sempre o futuro vai ser melhor do que o passado. E ela tem uma visão otimista, realista em relação à vida, que vai produzir serenidade e paz interior. Então esse é o caminho para que a pessoa se liberte totalmente da ansiedade, dos transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, a ansiedade generalizada, a pessoa por um trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, ela pode se libertar totalmente, sem ajuda até de profissionais. O medo comum também, e às vezes até um medo patológico. Já as fobias e o transtorno do pânico, o ideal era buscar ajuda profissional para se ajudar também. Então, para concluir a nossa exposição, vejamos que todo o processo de ansiedade exige de nós o processo de desenvolver a fé e a confiança, que é o caminho para nós nos libertarmos da ansiedade. Então, é fundamental realizar exercícios para senti-las em nós mesmos, a fé e a confiança. E o caminho é um só: Jesus. Então, quando Jesus diz: vinde a mim, repetindo mais uma vez: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve. Realizando essas ações que Jesus nos oferece, nós vamos sempre encontrar o descanso para a nossa alma. Nós vamos encontrar o alívio, o descanso, o jugo será suave, o fardo será leve. E nós nos libertamos da ansiedade, da depressão, do pânico, do medo, das fobias, todas as doenças mentais, emocionais, que nós podemos desenvolver quando nós nos afastamos do princípio do amor que norteia o universo. E quando nós voltamos ao encontro do amor, nós podemos nos libertar de todas as doenças. Agora nós abrimos para as perguntas, né? De forma simples, gostaria de uma dica ou exercício diário que podemos fazer. O exercício diário é se centrar em si mesmo. Como nós vimos no esquema, o nosso pensamento, os orientais eles falam que o pensamento é como um cavalo selvagem, que nós somos convidados a domar. A nossa cultura, a cultura ocidental, é uma cultura focada no fora de si mesmo, no passado e no futuro. Nós temos um foco no outro, um foco no nosso passado e um foco no futuro. E então o que acontece? O pensamento o tempo todo está vagando para fora de nós, para as coisas que nós temos a fazer, para o domínio do externo, ou para aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, e para aquilo que temos a fazer. Então, o exercício para se libertar da ansiedade é educar o pensamento, sempre o foco no aqui e no agora. Todas as vezes que o pensamento vagar para fora de nós, nós fazemos exercício
o que eu posso aqui e agora. Vamos supor que a gente venha no pensamento do tipo: o meu filho está fazendo coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Por mais que nós amemos o nosso filho, nós não podemos viver por ele. Nos livros da coleção Saúde da Família, nós temos 2 disponíveis aqui, nós abordamos exatamente essa questão para os pais. Saúde da relação pais e filhos é uma coisa muito própria da nossa cultura, querer evoluir pelos filhos, querer fazer as escolhas pelos filhos, e isso não é possível. Isso é uma das causas de muita ansiedade, principalmente para as mães e para alguns pais também. Então a pessoa pensou em algo fora, ela faz o exercício de se voltar para dentro. O que eu posso, que ações eu posso realizar em relação a essa questão? Eu não posso fazer as escolhas pelo meu filho, mas eu posso, centrado em aqui agora, orientá-lo de acordo com aquilo que eu penso sobre o assunto. Se o filho estiver na primeira infância, de 0 a 7 anos, direcionando. Se ele estiver na segunda infância, de 7 até 12 anos, direcionando e orientando. Se ele estiver na adolescência, orientando e direcionando. E se ele estiver na vida adulta, apenas sugerindo. O grande problema é que muitos pais, muitas mães querem que os seus filhos, querem direcionar os seus filhos como se eles tivessem 5 anos por resto da vida. Inclusive, quando tem 50, está a velhinha de 70 e poucos anos tratando o filho como se ele tivesse 5 anos. E aí gera muita ansiedade. Só um exemplo de ações que pode acontecer. Se a mente focou para o futuro, eu comecei a pensar nas coisas de amanhã, ou mesmo que seja daqui 1 hora, eu volto o que eu posso aqui agora, que ações eu posso aqui agora. Eu foco em relação àquela situação do amanhã. Se eu posso realizar alguma coisa aqui agora, eu realizo. Se eu não posso, eu aguardo o amanhã. E vou fazer esse exercício quantas vezes forem necessárias. Porque não é nenhuma vez nem outra que a gente vai educar o pensamento. Quantas vezes for necessário. Focou para o futuro, volta para o agora. Em relação ao passado é a mesma coisa. Eu comecei a ruminar o passado, remoer, colocando, me culpando, me transtornando pelo passado. Eu foco aqui agora. O que eu posso aprender com isso aqui e agora. Então, realizando essas ações, a pessoa aos poucos vai acostumando a centrar em si mesma e aqui agora, no aqui e agora. Se ela centra em si mesma e no aqui e agora, o resultado é a serenidade, é o descanso para a alma, como nos orienta Jesus. Mito ou verdade? O pânico tem maior incidência na escuridão da noite? Não. Fobias, sim. A pessoa pode ter fobia de escuro. O pânico acontece em qualquer momento e normalmente de uma maneira inesperada. Na atividade do dia a dia da pessoa, de repente ela tem uma crise do pânico. Às vezes está no supermercado, está na rua, está no trânsito, ou mesmo em casa, ela pode ter a primeira crise do pânico e aí tende a se desencadear futuramente. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.